Olá, tudo bem com você? Eu sou a Zaira Gonzalez, estamos aqui para mais um relato do canal Casal Paranormal. Hoje eu vou falar para vocês a respeito de como a polícia usa a paranormalidade para resolver crimes que muitas vezes ficam na gaveta, não tem solução e são arquivados por falta de provas. No Brasil, isso ainda não é comumente usado, mas nos Estados Unidos, muitos policiais recorrem a este tipo de ajuda paranormal. Hoje o relato é sobre uma paranormal chamada Dixie Yeteran. Dixie tem um canal, tem um blog, é uma pessoa que ajuda muitas pessoas. E num programa de rádio, o qual ela respondia dúvida de ouvintes que recorrem à ajuda da sua paranormalidade, ela recebeu um telefonema um tanto estranho. Um adolescente muito agitado e muito confuso, desesperadamente dizia: "Você precisa me ajudar a entender o que aconteceu com o meu pai. Onde está o meu pai? O meu pai sumiu. Por favor, me ajude a achar o meu pai." Dixie ficou extremamente comovida com o desespero do garoto do outro lado. O garoto, por nome Tom Eldridge, ficou durante minutos conversando com Dixie, pedindo a ajuda dela no campo da paranormalidade, pois o pai havia desaparecido. Dixie pediu então que ele fosse à rádio onde ela estava transmitindo o programa e levasse algum objeto pessoal do pai, que ela iria ver o que poderia fazer para ajudar a saber o que havia acontecido com o pai. Quando o programa acabou, Tom já estava aguardando por Dixie. Ele levou um anel do pai e um cinto do pai. Ela pegou os objetos e disse a ele que iria verificar e mais tarde daria a ele uma resposta sobre o paradeiro do pai, se seria possível ou não, através da paranormalidade, saber aonde o pai estava. Dixie se dirigiu para sua casa. Chegando lá, sentou sobre sua mesa, abriu os objetos sobre a mesa, fixamente olhou para os objetos, concentrou-se sobre eles. Inicialmente, apareceram algumas imagens desconexas. Ela via uma cerca, um rifle, um caminhonete e uma colcha branca. Nada fazia muito sentido. De repente, essas imagens começaram a tomar proporções fantasmagóricas. Ela começou a ter uma visão diferente sobre aqueles objetos. Dixie começou a ver pelos olhos de Tom o que havia acontecido com o pai. Na verdade, Tom sabia exatamente o que havia acontecido com o pai. Numa discussão, no calor de uma forte discussão, Tom havia disparado a arma na cabeça do pai e o pai teve morte fulminante. Dixie podia sentir todos os sentimentos que passavam pela cabeça de Tom, ou melhor, a total falta de sentimentos, a total falta de remorsos. Ele não se arrependia de nada do que havia feito. Na verdade, Tom só procurou Dixie para poder desviar a atenção da polícia, para que ele não fosse tido como suspeito. Nesse momento, Dixie pôde sentir quando Tom pegou o corpo do pai e o enrolou numa colcha branca, o colocou na caminhonete e seguiu com a caminhonete por um caminho escuro, sombrio, que levava a uma colina. Nesse momento, Dixie começou a ter um outro tipo de visão, que se chama subdivisão paranormal. Ela começou a ver o que havia acontecido pelos olhos do pai morto de Tom. Na verdade, ela só conseguia ver
tudo o que estava acontecendo, porque o pai sentia o que estava acontecendo. Tom, quando enrolou o pai na colcha branca, não teve nenhum tipo de remorso. Na verdade, havia em Tom uma raiva muito grande que vinha desde a infância, porque fora criado sob o domínio de um pai muito mau, um pai muito perverso, que fazia com Tom as maiores atrocidades. E ele, criança, claro, não conseguia nunca se defender do pai. Em toda discussão, ele acabava sempre sentindo o peso do punho paterno sobre a sua face. Isso foi criando dentro de Tom um ódio inenarrável a respeito do pai. Tanto que a discussão que culminara na morte do pai foi só mais uma discussão. Essa morte poderia ter acontecido em qualquer outro momento. Tom planejara matar o pai. Ele queria ser livre e só havia uma forma de ficar livre daquele domínio tirano que o pai exercia sobre ele. Era matar o pai. Ele se dirigiu a uma colina, chegou bem ao topo da colina, até onde a caminhonete podia ir. Parou a caminhonete, retirou o corpo do pai da caminhonete e o arrastou até mais acima da colina. Chegando neste espaço da colina, ele cavou um buraco profundo onde enterraria o pai. E Dixie continuou tendo essas visões pelos olhos do pai morto, sentindo as emoções do filho, mas pelos olhos do pai já falecido, já sem vida. Depois de haver terminado de cavar o buraco onde seria a sepultura do pai, Tom pegou 2 gravetos, fez uma cruz, colocou em cima do coração do pai, urinou sobre ele. Mais uma prova da total falta de amor que ele tinha para com este pai tirano. Mas isso não era o suficiente. Tom ainda castrou o pai. Aí você diz, essa atrocidade foi a final? Não, não foi a final. Ele ainda pegou uma corda, enrolou no pescoço do pai e o estrangulou com toda a raiva, com toda a ira que ele sentia daquele pai. Embora o pai já estivesse morto, ele ainda o estrangulou. Depois disto tudo, ele o enterrou, muito bem enterrado, desceu a colina sem olhar para trás. Dixie, sentada diante de sua mesa de consultas, mal conseguia conter as emoções daquelas visões que acabavam de passar pela sua frente, como um filme de todo aquele terror acontecido entre Tom e o pai. 1 hora depois dessas visões, Dixie ligou para Del Romanos, um policial com o qual ela já trabalhava há algum tempo e já havia ajudado a elucidar outros casos que haviam sido arquivados por total falta de provas. Del Romanos, no mesmo dia, buscou Tom e o colocou para depoimento. Tom, inclusive, se ofereceu para passar pelo detector de mentiras para poder confundir a polícia, mas Del Romanos foi categórico e todos os fatos que Del Romano foi narrando para Tom o deixou atônito com a precisão de como tudo havia acontecido. E Tom não teve outra alternativa a não ser acabar por confessar o crime e a forma como ele aconteceu. No outro dia, pela manhã, em uma entrevista à imprensa, Del Romanos diria: conseguimos elucidar o caso e Tom Eldred está preso pelo assassinato do pai. E quando lhe perguntaram como chegou a essa conclusão, ele disse que o faro policial e o tino policial de tantos anos, de início, já o fizeram desconfiar do filho e que o restante foi só uma somatória de coincidências que fizeram com que Tom confessasse o crime.
Na verdade, a ajuda de Dixie jamais foi exposta. Nunca veio à tona a ajuda da paranormalidade para poder elucidar este caso aterrador. Na verdade, acredito que a polícia e nem as pessoas e demais órgãos estejam ainda preparados para tudo que a paranormalidade pode oferecer. Neste momento, eu, Zaira Gonzalez, fecho os portais do sobrenatural. Se você gostou, compartilhe, dê um like, se inscreva em nosso canal. Até a próxima!